Não vou fugir ao tema que foi abordado até agora, mas eu preciso começar porque o Rio Grande do Sul está vivendo hoje de novo uma tragédia por um temporal, ventos tão fortes e chuvas tão intensas quanto na sexta-feira última. E hoje é também o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E é uma doença que está levando amigos muito próximos da gente. Essa semana levou o ex-chanceler Luiz Felipe Lampreia, um câncer de pulmão. E tantas pessoas muito próximas de todos nós estão perdendo a vida porque perdem a guerra no enfrentamento do câncer. O Senado Federal deu um tratamento adequado, debatendo a conhecida fosfetanolamina sintética, uma chamada pílula do câncer, e com uma repercussão enorme e uma consequência e um resultado, eu diria, animador, porque órgãos públicos decidiram iniciar a avaliação clínica da eficácia desta pílula do câncer, a fosfetanolamina sintética, e a busca por ela é muito grande das pessoas que acreditam realmente que ela está sendo o caminho para a cura do câncer das mais variadas espécies. E esse trabalho foi, eu preciso registrar, iniciativa minha, do senador, mais do senador Ivo Cassol, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, e por mim, pela Comissão de Assuntos Sociais, e o resultado foi extraordinário. Da mesma forma que todas as iniciativas das organizações vinculadas ao combate ao câncer, a FEMAMA no Rio Grande do Sul, o Instituto Nacional do Câncer, todas as instituições que estão voltadas a isso, os pesquisadores, as pessoas que trabalham nessa área e as famílias que são vítimas dela. Então, me associando a esta campanha mundial de combate ao câncer, eu não posso deixar de lembrar que talvez a mais importante iniciativa parlamentar do meu mandato tenha sido o projeto 1288 de 2013, 12.880 de 2013, conhecido como a quimioterapia oral para os portadores de câncer que tenham e pertençam a plano de saúde. A lei obriga ao plano de saúde fornecer o medicamento de uso oral para tratamento quimioterápico. E esse projeto, sancionado sem vetos pela Presidente da República, faço o registro aqui também por questão de justiça, a alguns parlamentares que na Câmara, onde eu fui lá trabalhar, porque eu sou senadora de primeiro mandato, e recebi um apoio muito imediato do senador Regufe na Comissão de Defesa do Consumidor, foi o relator nessa comissão. Ganhei o apoio do presidente, então, José Chaves, do PTB, lá de Pernambuco. E ganhei também a relatoria da deputada Jandira Fegali, médica, que é vinculada na área da Seguridade Social. E o último relator era o mais importante, que era da Comissão de Constituição e Justiça, pela significação de confirmar que a lei era constitucional. E eu, pessoalmente, liguei ao presidente de então dessa CCJ, deputado, hoje ministro, Ricardo Berzoini, pedindo a ele que ele assumisse a relatoria. E ele fez, e relatou, e prontamente foi aprovado. A Câmara aprovou. E um projeto que começou em 2013 e já está em vigor, entrou em vigor no ano passado, com a sanção presidencial e com uma repercussão enorme entre os clientes dos planos de saúde, mas, sobretudo, na perspectiva de mostrar que a casa, quando quer, decide. E eu tenho a alegria de ter contado com o apoio desses parlamentares e também o apoio dos parlamentares aqui no Senado Federal, todos me deram um grande respaldo político na encaminhamento, na votação no Senado e no retorno dessa matéria, aqui especialmente do nosso presidente da Comissão de Assuntos Sociais, meu querido amigo senador Moca, e de todos os senadores aqui que naquele dia da sanção dessa lei celebraram, e sobretudo com o aspecto da rapidez com que aquilo foi possível. Mas aí eu não só me contentei com a aprovação aqui nas nossas comissões, mas eu fui à Câmara pedir ao presidente da Câmara, Marco Maia, para incluir na ordem do dia aquela matéria. E isso foi feito e todos colaboraram, e aí eu quero fazer esse tributo de justiça, meu querido amigo Regufe. Fico feliz que você esteja no plenário para relembrar este fato no Dia Mundial de Combate ao Câncer. Senadora Ana Amélia,
muito importante essa luta em defesa dos pacientes com câncer nesse país. Eu perdi o meu pai com câncer na medula, e isso sempre foi algo que tocou muito a minha vida quando eu vejo uma pessoa estar vivendo esse drama, porque é uma doença que não só abate o paciente, abate toda a família junto do paciente. E eu tenho a honra e o orgulho de poder ter na minha biografia, no meu currículo, que eu fui relator desse projeto de Vossa Excelência na Câmara, na Comissão de Defesa do Consumidor, e consegui aprovar o meu parecer e consegui que o projeto fosse aprovado. Eu lembro que teve um lobby muito forte dos planos de saúde, querendo que o projeto fosse engavetado, que não queria que o projeto fosse votado, ficou levando o projeto, tentando ganhar tempo ali na comissão, e aquela guerra com os planos de saúde, e nós conseguimos aprovar. Tem tipos de câncer, como, por exemplo, o câncer renal, que não existe tratamento quimioterápico que não seja oral, por câncer de rim. Então, Vossa Excelência deu uma grande contribuição para o país. Esse é o papel do parlamento, trazer discussões, colocar agenda, colocar pautas, e Vossa Excelência deu uma grande contribuição para uma série de pessoas nesse país que precisam de um tratamento quimioterápico. É muito mais confortável, inclusive para a família, que ele seja feito por via oral. E evita uma internação no hospital. Com o avanço tecnológico, o Brasil dizer não a isso, e eu vejo com preocupação todas as vezes que a ANS faz essa discussão querendo cercear esse direito que nós conseguimos no Congresso Nacional para os pacientes com câncer nesse país. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência e relembrar aqui esse momento e dizer que eu tenho muito orgulho de ter sido relator na Câmara desse projeto, que é um projeto que, na minha concepção, foi nos últimos anos, talvez, uma das maiores contribuições do Parlamento na vida real da sociedade brasileira. Eu agradeço imensamente a ter sensibilizado essa manifestação. E, recentemente, eu estava a bordo de um voo para Belo Horizonte, e um comissário Jefferson, que casualmente é do Rio Grande do Sul, trouxe uma foto da mãe dele com câncer, e ele me disse: agora eu não preciso mais judicializar, porque a Lei 12.880 me dá a garantia de eu receber, porque minha mãe era cliente do plano de saúde, estava recebendo a quimioterapia na forma da lei. E o comandante Vladimir da Gol, daquele voo, me surpreendeu ao anunciar no microfone, num voo lotado, sobre o projeto e o significado e o alcance do projeto. Então, eu tenho a grata satisfação de ver uma iniciativa de responsabilidade social ter esse alcance da sensibilidade de um piloto comandante de um avião, o comandante Vladimir, que encontrei agora, ontem, indo para Porto Alegre, encontrei o comandante Vladimir. Eu não vou me esquecer desse gesto, porque ele tem um impacto na hora que o Congresso é tão desmoralizado, o político é tão desmoralizado, para entenderem que aqui a gente luta com muitas dificuldades, para produzir leis que tenham eficácia na vida das pessoas. Há 4 anos, senador Regufe, senador Dário Berger, senador Lazier, há 4 anos, eu recebi uma carta de um empresário, à época, 56 anos, de Juí, Afonso Haas. Me mandou uma carta dizendo que ele tinha tido o privilégio de ter entrado num grupo de pesquisa clínica para tratamento do câncer de pulmão, ele que nunca havia fumado, e um câncer com gravidade. Os médicos ficaram muito preocupados. Ele entrou nessa pesquisa clínica. Hoje, 4 anos depois, ele continua convivendo na família com esse câncer que está reduzindo. Está usando hoje um medicamento de última geração, que 4 pessoas apenas no Brasil estão testando esse medicamento. E por isso, por conta deste paciente que me mandou uma carta, me pedindo, fazendo um apelo, em nome de todos os pacientes de câncer, a maioria dos quais recebe um atestado de óbito porque não tem o direito de entrar numa pesquisa clínica,
pedindo que agilizasse a pesquisa clínica, porque o registro demorava de 1 a 1 ano e meio de tempo, e o tempo da doença não é o tempo político, não é o tempo da burocracia, é o tempo da rapidez, da emergência do Zika vírus, da emergência de uma guerra. Então, nós não podemos ter tolerância com a burocracia num caso desses. E, graças à sensibilidade do senador Walter Pinheiro, senador Valdemir Moca e comigo, nós fizemos um projeto, PLS 200, que trata exatamente de agilizar a pesquisa, para que mais brasileiros possam ter, como Afonso Arras, lá de Juí, ter o direito a uma sobrevida. Você sabe o que é 4 anos convivendo com a família? Quando ele tinha 6 meses de vida, se não tivesse tido entrado nessa pesquisa? É fácil entender, como você disse. Eu também perdi uma irmã com câncer de mama. Fez vários tipos de tratamento. Outra sobreviveu, está muito bem. Mas é exatamente o drama que milhares de brasileiros hoje, amanhã, depois vão sofrer, que nós estamos hoje, nesse dia de combate ao câncer, nos fazendo. Também fui relator aqui, senadores, meus caros colegas senadores, de 2 projetos de grande relevância. Um de autoria do ex-senador Osmar Dias, do Paraná, que eu faço sempre questão de dar o nome, porque foi dele, para que o SUS iniciasse, após o diagnóstico do câncer, em até 60 dias do tratamento. Porque o câncer, como eu disse, o tempo urge, a doença não espera, a doença acontece e se você não tratar imediatamente, conforme o tipo de câncer, a pessoa morre antes de receber o medicamento. Esse foi um grande projeto, o SUS também está trabalhando nisso, o TCU, Tribunal de Contas, a Procuradoria-Geral da República, numa área especializada de atendimento ao consumidor, está cuidando para evitar que o SUS entre com mais burocracia para evitar exatamente o início do tratamento. Claro que eu sei que são tratamentos caros. E também um não menos importante, da deputada Rebeca Garcia, sua ex-colega lá na Câmara dos Deputados, do Amazonas. Ela fez um projeto interessante, eu fui relator aqui, trabalhei para desengavetar o projeto, em que determina que o SUS, havendo condição médica, no mesmo ato cirúrgico, que a mama contaminada com câncer, a mulher é feita a chamada mastectomia, que é a retirada da mama contaminada, que no mesmo ato cirúrgico haja a reconstituição da mama, ou seja, a prótese colocada para que a mulher saia do hospital já recuperada com a sua autoestima, que é um órgão inerente à mulher, a mama, o seio. Então, esses trabalhos aqui, eu faço essa referência, trazendo à discussão hoje, no Dia Mundial de Combate ao Câncer, o esforço que aqui a Casa está fazendo para encontrar uma saída. O senador Eduardo Amorim foi o relator na Comissão de Constituição e Justiça do PLS 200, foi aprovado por unanimidade na CCJ, está agora na Comissão de Ciência e Tecnologia, o relator é o senador Aloysio Nunes Ferreira. Então, os nossos pesquisadores brasileiros são os maiores interessados dos centros públicos de pesquisa clínica médica. Não podemos ter preconceito, com nenhum tipo de preconceito em relação a ampliar a participação da pesquisa clínica em nosso país, assim como queremos que seja rápida também a avaliação da pesquisa clínica para a fosfetanolamina sintética, saber da eficácia real desse medicamento. E aí chego no Zika vírus, que foi declarada uma guerra pela Presidente da República. Eu entendo, de fato, que este é um problema nosso, é um problema não de governos, é um problema do governo como indutor de uma política pública para liderar o processo, mas cada um de nós tem a responsabilidade na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu vizinho, no seu conhecido, no seu parente, de entrar nessa guerra. Não há como vencer esse mosquito sem termos de todos nós um grande esforço. Então, eu penso que, assim como uma guerra declarada ao mosquito transmissor da dengue, do Zika vírus ou do chikungunya, que trazem consequências graves, especialmente às gestantes, pela coincidência ou pela identificação da microcefalia à incidência, e agora também transmitindo este problema, descoberto na Inglaterra pelo contato sexual, pela relação sexual, a transmissão dessa doença através desse contato ou através até da amamentação da mãe grávida que for contaminada para passar para o bebê
resolver, nós temos que ter todo o cuidado nesse combate a esta guerra, assim como temos em relação à questão do câncer. E, para mim, a guerra de combate ao mosquito é uma guerra tão aguda que temos que ter quanto o combate à crise que estamos vivendo. Há pouco eu falei do aspecto mais perverso provocado pela crise, que é o desemprego. O que é um pai de família não chegar em casa recebendo a notícia de uma rescisão de contrato de trabalho, sabendo que no mês seguinte pode não ter o dinheiro para comprar, fazer a feira ou o rancho, como nós lá no Rio Grande dizemos, comprar as compras do mês para alimentar a família ou pagar a mensalidade da escola. Como é que fica este pai ou esta mãe quando perde um emprego? E esta crise, a Organização Internacional do Trabalho está presidindo aí um senador ligado ao trabalho, que é o senador Paulo Paim. A OIT está prevendo para este ano 700 mil brasileiros sem emprego por conta da crise. De cada 4 desempregados no mundo, 1 será brasileiro. E, em vez de estimular o ambiente para os empreendedores, como é o Estado de Santa Catarina ou o meu Rio Grande, senador Dário Berger, nós estamos criando mais dificuldade para quem produz e quem trabalha, mais impostos. Já declarei, o senador Regufe há pouco mencionou a questão da CPMF, senador Lazier, já declarei muito antes de o governo sinalizar, não, se depender do meu voto, não sai CPMF. Não adianta, porque uma hora ou o governo diz que é para a saúde, outra hora diz que é para tapar o rombo da Previdência. Lá atrás, quando criaram esse imposto, para que era? Era para a saúde. A saúde estava na UTI quando chegou a CPMF, e quando acabou a CPMF, a saúde continuava na CPI. Então, não dá para acreditar para onde vai esse dinheiro. Os governadores e os prefeitos foram, digamos, cantados para defender, porque o governo diz que vai passar um pouco do recurso para os estados e municípios que estão quebrados financeiramente. Vossa Excelência foi prefeito, senador Dário Berger. Os municípios estão quebrados, mesmo aqueles que têm corte e ajuste, como lá no meu estado, do meu partido, demitiram todos os secretários municipais para sobrar um dinheiro e fechar as contas, senador. Nós estamos desse jeito. Então, nós temos que fazer o contrário. Eu recebi notícia de Diego Morales, o assessor direto do governador de Indiana, um estado que é irmão do Rio Grande, lá nos Estados Unidos. Quando o governador assumiu, há 2 anos, ele tinha 8% de desempregados. E um estado que é mais ou menos parecido com o Rio Grande, que ele tem indústrias automobilísticas, nós temos a GM lá no Rio Grande e várias indústrias de tratores, Santa Catarina também tem indústria automobilística, e tem suinocultura e também tem a questão relacionada à produção de grãos, milho e soja, igual o Rio Grande. Ele tinha 8% de desempregados. Imediatamente traçou um plano de estratégia, primeiro, geração de empregos, criar um ambiente favorável para os empreendedores. Resultado, e também fazendo uma questão relacionada a mais educação no estado dele, porque haviam muitos imigrantes naquele estado de Indiana. Em 2 anos, ele reduziu a metade o desemprego, simplesmente criando as condições e reduzindo algumas taxas, porque lá na Federação Americana, diferente da nossa, existe uma independência muito grande de cada estado que queira fazer. Pois eu acho que é esta a receita. Em Bento Gonçalves, em outros municípios do meu estado, e felizmente também administrados pelo meu partido, reduziram vários impostos que são municipais para atrair mais empreendimentos. E é dessa forma que eu acredito e vejo. Aumentar a CPMF não é o caminho para resolver os problemas. O governo precisa sinalizar com um duro corte em despesas que são supérfluas. E agora o governo não só coloca a CPMF como o eixo do seu ajuste fiscal para aumentar a receita, e ainda você ouve notícias, e Vossa Excelência é um estado agrícola, de agroindústrias fortes, de taxar a produção agropecuária, grãos e produção da cadeia produtiva da carne. É o último. Tanto a Confederação Nacional da Agricultura quanto a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a Farsul, eu, como presidente da Comissão de Agricultura do Senado Federal, não posso concordar, meus caros senadores, com a taxação de exportação do agronegócio. Se um setor da economia está respirando sem ajuda de aparelhos, porque a economia está na UTI, é o setor da produção agropecuária. O único setor. E esse setor já começa também a sentir os efeitos. Hoje respira melhor porque o dólar a R$ 4,00 está permitindo uma
oxigênio. Terminando. Obrigado, senador. Obrigado. O dólar está estimulando, dando mais competitividade às nossas exportações. E, de novo, quem está obtendo superávit comercial é exatamente a produção do campo, da área rural, a produção de grãos e a produção da cadeia produtiva da carne. Então, não é admissível que o governo, nesta hora, vá penalizar, vá sacrificar exatamente o setor que vem sustentando nas costas, eu diria, a economia brasileira, que é o setor, uma cadeia produtiva fantástica, que entra não só grãos, entra carnes de vários, Santa Catarina, suínos, avicultura, todo o setor da cadeia produtiva, carne bovina, a Brazilian Beef, que é hoje de grande qualidade, os maiores exportadores, maiores produtores. Penalizar com tributação. A Argentina fez isso. E olha o que aconteceu com o agronegócio da Argentina. Agora começa a respirar melhor. Então, as entidades já se manifestaram. E eu, como presidente da Comissão de Agricultura, não posso admitir. Não falei com a ministra Cátia Abreu a respeito desse tema. Apenas li declarações dela de que não está na agenda do governo taxar, criar mais impostos sobre esse setor tão importante para a economia. Então, eu penso que nós temos que cuidar tanto quanto do combate ao câncer, tanto quanto cuidar da emergência deste mosquito e combatê-lo ferozmente, como se estivéssemos numa guerra, também como se estivéssemos numa guerra com armas inteligentes, redução de impostos, mais eficiência do Estado, maior educação, maior competição, maior profissionalismo, maior capacitação, porque senão nós vamos estimular apenas a informalidade, senador Paim, nesse processo de desemprego que nós estamos vivendo com essa crise agudíssima que o Estado brasileiro está enfrentando, por evitarmos termos uma forma de não elegermos prioridades que sejam ajustadas a um país que nos orgulha tanto. Felizmente, o país e o Rio Grande, o nosso Estado, Paim, senador Paulo Paim, são maiores do que a crise. Mas se nós não cuidarmos direito, não fizermos e cumprirmos com o nosso papel adequadamente, nós estamos fadados a um resultado catastrófico em relação aos resultados econômicos neste ano de eleições municipais. Eu termino apenas saudando um fato relevante na política do meu Estado, porque ontem representei o Senado Federal na posse da deputada Silvana Covatti. É a primeira mulher em 180 anos de história do Parlamento do Rio Grande do Sul a assumir o comando do Legislativo Gaúcho. Não é pouca coisa, na hora em que nós, mulheres, aqui estamos lutando pela ampliação da presença das mulheres na política de nosso país. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, senador Paulo Paim.